Olá, querido amigo, querida amiga aqui da Rádio Vibe Mundial. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Zé e Eu. Eu sou a Mãe Mariana de Iemanjá e junto com os mentores espirituais, o Zé e a Maria, eu venho apresentar esse programa aqui para vocês, para a gente falar de mediunidade, de espiritualidade, um pouquinho sobre a religião, principalmente a Umbanda, sobre a religiosidade, enfim, tudo que a gente precisa saber para se entender enquanto ser humano e principalmente para a gente se entender enquanto médiums, tá? Então, quero te convidar para ficar ligado aí no nosso programa, que hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a falange de Exus e a mediunidade, né? O que acontece com a incorporação de Exu, como os Exus ajudam a gente no dia a dia, como eles se aproximam da gente com mais facilidade do que as outras entidades. Então, vocês vão entender um pouquinho sobre tudo isso, tá bom? Fica ligado aí que a gente vai falar bastante sobre hoje, sobre os Exus. Mas antes da gente começar a falar, eu queria fazer aquele convite para você começar a seguir a gente no canal do Instagram, no @o Zé e Eu, então @o Zé e Eu, tudo junto. Começa a seguir a gente. Se você mandar uma mensagem para mim ali no Instagram, eu vou te enviar o seu Odu de nascimento, que é super importante para que a gente consiga fazer um processo de autoconhecimento através do que os orixás trazem para o seu destino aqui na Terra. Então, quanto mais autoconhecimento a gente tem, melhor a gente vive. Então, se vocês querem saber um pouquinho sobre vocês, sobre o Odu de nascimento de vocês, qual o orixá que rege esse Odu, manda uma mensagem para mim, não deixa para amanhã, manda agora, @Zé e Eu, já começa a seguir a gente, manda uma mensagem que em 24 horas eu vou mandar o seu Odu, tá bom? Vamos lá, vamos pro programa? Gente, Exu, né? Exu é aquela entidade. Primeiro que existe Exu Orixá e Exu Entidade, tá? Acho que é sempre muito importante que a gente fale sobre isso, porque tem alguns cultos, alguns rituais ou alguns médiuns que ainda não entendem Exu dessa forma. Então, hoje a gente vai falar de Exu Entidade, a gente não vai falar de Exu Orixá. Claro, o que diferencia um do outro, né? As entidades, gente, entidades da Umbanda, então, Preto Velho, Caboclo, Baiano, o próprio Zé, marinheiro, os boiadeiros, eles não são orixás, eles são entidades da Umbanda ou do kardecismo, né? Porque Preto Velho, Caboclo são super aceitos numa mesa branca. Então, são entidades, na maior parte aqui do que eu falei, da Umbanda. E essas entidades são espíritos que já foram encarnados aqui na Terra, tá? Eles já viveram aqui na Terra, encarnados. Quando eles desencarnaram, fizeram a opção, né, de continuar o processo evolutório deles, ajudando as outras pessoas, vindo como espírito aqui para a Terra, tá bom? Então, entidade são sempre espíritos que já foram encarnados e quando desencarnaram, eles começaram a trabalhar com médiums aqui na Terra para continuar o processo de evolução e continuar ajudando. Os Exus não são diferentes, Exu e Pombogira é exatamente igual, as entidades, tá bom? São espíritos que já foram encarnados aqui na Terra e quando desencarnaram, se tornaram espíritos de dentro da falange de Exu e de dentro da falange de Pombogira. Por que esses espíritos se vinculam a determinado orixá, né? Então, por que as entidades Exu se vinculam ao orixá Exu? Por que normalmente as entidades Preto Velho se vinculam com o Omolu? Por que as entidades dos marinheiros se vinculam com a falange de Iemanjá? Então, é importante a gente entender que os valores desses espíritos, a missão desses espíritos, a forma como eles se comportam, condiz mais com determinado orixá, né? Condiz mais com a fala, com a história de determinado orixá. Então, aqueles espíritos vão se juntar dentro de uma falange e atuar diante da energia daquele orixá, diante dos valores daquele orixá, diante da fala e da história daquele orixá também. Então, as entidades Exus, eles são vinculados à falange que respeita, que responde para o orixá Exu, tanto o Exu feminino
quanto o Exu masculino. E essas entidades, elas fazem o quê? Elas foram para falante de Exu, porque Exu, enquanto orixá, é o orixá responsável por levar as informações da terra para o céu. É o único que tem essa liberdade de comunicação, então de transitar pela terra e fazer essa comunicação para o céu. Então, entre Aie e Orum, é o único que tem essa permissão para chegar na casa do nosso pai Orumilá e levar as informações do que está aqui na terra. Então, entenda que essa proximidade de Exu com a terra é o que faz as entidades Exu ou Pombogira também serem entidades mais próximas à energia do ser humano. Conseguem compreender isso? Então, essas entidades que vão se vincular ao orixá Exu, elas são entidades que também conseguem transitar com mais facilidade com a energia terrena, com a energia do ser humano. Então, são entidades que ficam mais próximas da nossa própria energia. Por isso que às vezes fala assim, mas Exu faz o mal, né? Muita gente diz assim, não, mas Exu, ele é vingativo, Exu faz o mal. Se você vai lá e dá uma oferenda para Exu, ele vai fazer um mal para determinada pessoa. Mas entendam o seguinte, Exu está o tempo inteiro trocando, né? A base de Exu é a troca, é a negociação. E como a gente faz todos os dias aqui na Terra, a gente negocia o tempo inteiro. Eu te dou e você me dá. Eu te dou X, você me dá Y. Isso é negociação o tempo inteiro. E Exu não deixa de ser isso também. Então, você dá para Exu, ele também te dá de volta. Tem uma negociação acontecendo ali o tempo inteiro. Agora, entenda, se você pegar um Exu, né, uma entidade Exu, que trabalha com um médium, que já tem um certo desenvolvimento espiritual, que já tem uma certa sabedoria espiritual, né, que ele já evoluiu espiritualmente junto com aquela matéria, se você chegar para ele e falar assim, eu quero fazer mal para determinada pessoa, ele não vai fazer. Você pode dar bife, você pode dar farofa, padê, o que você quiser, que ele não vai fazer, porque ele já tem um vínculo com um ser humano, né, com um cavalo, com um médium, que tem índoles que tiram ele disso, que tem valores que não condizem com fazer maldade. Então, essa troca ele não vai fazer mais. Mais uma vez, como nós aqui na Terra, se você foi criado em uma casa com valores bem delimitados, né, com ética, com correções, se alguém chegar e te pedir para fazer o mal, você não vai fazer por dinheiro nenhum no mundo. Agora, se você tem um cenário contrário desse, foi criado em uma casa sem valores, sem ética, né, sem limites, e vem alguém e te oferece um dinheiro para você fazer maldade, provavelmente você vai lá e vai fazer. Então, Exu, ele é exatamente isso. Se você tá com essa entidade, tá dentro de uma casa que tem lei, né, dentro de uma casa de lei, dentro de uma casa que tem criação, que tem educação, que tem desenvolvimento mediúnico, você vai tirando dessa entidade e também desse médium qualquer possibilidade dele aceitar como moeda de troca fazer maldade. Agora, o mesmo acontece se você estiver numa casa que isso não é um fator importante. Se você tem numa casa, tá numa casa perniciosa, se você está numa casa onde o próprio pai de santo, o próprio líder religioso se vinga das pessoas, deseja o mal para as pessoas, naturalmente as entidades que estão lá se vinculam energeticamente com aquele tipo de conduta. Então, se você for numa casa dessa e pedir maldade, com certeza eles vão fazer. Estou fazendo padê para o meu Exu toda segunda, para proteção e abertura de caminhos, tá certo? O Dil tá perguntando aqui. Dil, tá certo, segunda-feira é o dia onde a gente reverencia Exu, tá bom? Então, sempre que a gente vai fazer, não é uma regra, tá? Eu só posso oferecer padê para Exu na segunda-feira, não. A gente pode oferecer qualquer dia. É que tem um dia onde a gente escolheu para reverenciar aquele determinada entidade, como sexta-feira também é dia de Oxalá. Então, segunda-feira é o dia onde a gente cultua o Exu. Então, se você quer escolher um dia para fazer,
segunda-feira é o dia escolhido para a gente fazer o padê de Exu. Então, você pode fazer o padê, você pode acender uma vela, você pode colocar a pinga ou o uísque que ele gosta, acender um charuto. Para quê? Para que essa entidade sempre esteja alimentada, entre aspas, tá bom? Mas esteja sempre alimentada energeticamente, para que ele fique mais perto de você e possa te proteger e possa, sim, abrir os seus caminhos. Então, sim, tá certo, viu, querido? Pode continuar fazendo as suas oferendas para Exu. Aliás, todos os rituais que a gente faz, que são de boa intenção, que são de bom coração, que a gente pede, né, e agradece a essas entidades, vocês podem ter certeza que não vai vir nenhum mal diante de nenhuma dessas oferendas, tá? O que vem mal depois é quando a gente realmente está na intenção errada, tá? Então, entenderam que Exu, ele é quase irmão do ser humano, ele tem os mesmos tipos de conduta do ser humano e por isso que é uma das entidades também que mais nos ajudam. Porque ele consegue entrar no nosso padrão vibratório da Terra. E quando ele consegue entrar no mesmo padrão vibratório que nós estamos, ele consegue acessar, inclusive, as nossas dificuldades com muito mais facilidade do que um orixá, que está ali num padrão vibratório muito distante do que a gente vive aqui na Terra. Então, é muito mais difícil você acessar um orixá, é muito mais difícil você fazer uma oferenda para orixá, é muito mais difícil você lidar com uma cobrança de santo branco na cabeça do que você lidar com uma cobrança de Exu, ou para você fazer uma oferenda para Exu, entidade, não orixá. Porque eles estão muito mais perto da gente. Então, do mesmo jeito que eles acessam com muito mais facilidade as nossas preocupações, as nossas adversidades, os nossos problemas, nós também conseguimos acessá-los com mais facilidade do que as outras entidades. Por conta de quê? Por conta de padrão vibratório. Lembra que tudo na espiritualidade, a gente está falando de padrão vibratório, inclusive a incorporação? Vocês lembram que a gente sempre fala sobre isso? Então, para que exista a incorporação que realmente acontece, a incorporação que o espírito realmente toma o seu corpo, precisa existir uma sincronicidade vibratória, tá bom? Então, eu preciso equalizar o meu padrão vibratório com o padrão vibratório da entidade que trabalha comigo. E aí eu tenho uma incorporação suave, eu tenho uma incorporação sutil, eu tenho uma incorporação que eu não me debato. Agora, quando eu não consigo equalizar essa energia, quando eu não consigo equalizar o meu padrão vibratório com essas entidades, são aquelas incorporações que trazem muito sofrimento. Que você vê a pessoa se debatendo, você vê a pessoa sofrendo para incorporar. Então, tudo isso acontece porque um dos dois se colocaram ou estão em padrões vibratórios completamente diferentes. E aí não conecta, aí tem sofrimento, tem um vácuo, tem um intervalo aqui entre uma energia e a outra. É isso que faz as pessoas se debaterem. Por isso que é mais comum uma pessoa se debater numa incorporação de orixá do que numa incorporação de entidade. É mais comum uma pessoa se debater, um médium, numa incorporação de caboclo do que numa incorporação de Exu. Por quê? Porque o Exu é muito mais fácil da gente equilibrar e equalizar esse padrão vibratório. Eles são muito mais próximos da nossa energia. Então, às vezes você chega no terreiro, você já está com ele ali perto de você. Você já sente que ele encostou, você já sente que a energia dele já tomou conta. Entrou na gira, ele te pega. Entrou na gira, ele te toma. Então, é uma entidade que ela caminha muito perto, é uma entidade que ela caminha numa mesma energia que vocês aqui na Terra. Por isso que a gente pede para Exu abrir caminho. Por isso que a gente pede para Exu tirar as adversidades, porque ele sabe fazer isso. Ele está perto da gente, né? Ele sabe de tudo que a Terra traz e de toda a energia que está disponível na Terra. E ele lida com isso com muita facilidade. Então, eu conheço muitas pessoas que acabam se vinculando muito mais às entidades de Exu do que às entidades brancas ou do que ao próprio orixá. O que aí vocês têm que tomar muito cuidado. Porque quando eu me vinculo só a Exu, lembra, Exu é um grande negociante. Então, no mesmo jeito que eu dou, ele quer receber. Então, lidar com a energia de Exu o tempo inteiro, sendo a energia única ao qual vocês vão
fazer as suas oferendas, ou fazer os seus pedidos, ou se vincular espiritualmente, é sempre muito arriscado e vocês vão ficando muito duros. Vocês vão ficando muito severos, porque Exu não é amoroso. Ele está muito longe de ser amoroso, né? Exu é uma entidade que é ferro e fogo. É isso que é para fazer, é isso que vai ser feito. E não dá para a gente viver o tempo inteiro assim aqui na Terra. Eu tinha uma filha de santo que uma época ela começou, sem me avisar, depois puxei a orelha dela, que ela começou a cultuar Exu, cultuar Exu, cultuar Exu, cultuar Exu. Aí eu fui para uma sessão com ela veio para uma sessão comigo, e eu falei, o que está acontecendo? Já estava dura, sabe, severa, reclamando de todo mundo, porque ninguém faz nada direito, porque os funcionários não fazem nada direito, porque fulano não faz nada direito, porque ninguém consegue chegar no meu padrão, chegar aonde eu estou vibrando. Eu falei, peraí, com quem que você anda falando? Né? Qual a energia que você anda cultuando por aí? Ela falou, eu estou um mês pedindo para Exu me ajudar. E aí é isso que acontece, não tem jeito. Eles são pontuais, né? A egrégora, a falange de Exu é uma falange de espíritos pontuais, que eles descem na Terra para resolver. Por que você me chamou? Eu venho aqui para resolver, eu não fico aqui para ficar de conversa. Na maioria das vezes, tá bom? Tem Exus que gostam mais de conversar? Tem, conheço maravilhosos que ficam em conversas intermináveis de muita sabedoria, mas normalmente são espíritos que já têm uma iluminação, que já têm uma evolução espiritual maior. Normalmente eles vêm para resolver. Qual é o problema que eles têm que resolver e o que você vai dar para eles? Então eu não aconselho que vocês cultuem só Exu, e não porque eles vão te fazer mal, é para a sua vida não ficar pesada demais, para a sua vida não ficar densa demais, para a sua vida não ficar presa demais no material, na terra. A gente precisa vir fazendo essa evolução espiritual, a gente precisa vir se aproximando de entidades, né, de espíritos, de mentores que têm um padrão vibratório mais sutil, até para a gente ter percepções mais sutis. Mas não esquecendo que a gente tem Exu. Não esquecendo que é Exu que mostra pra gente como é viver na Terra e o que a gente tem que fazer e como negociar o tempo inteiro por aqui. Porque aqui o tempo inteiro nós estamos negociando, então a gente traz essa energia de Exu primeiro, né? Então Exu Orixá, ele é o primeiro a ser alimentado, mas Exu entidade também é o primeiro a ser alimentado. Quando você vai numa casa de Umbanda, Exu também é o primeiro a ser cultuado, é o primeiro que a gente canta, é o primeiro que a gente pede permissão para que os trabalhos espirituais comecem a acontecer. Então, o desafio do médium, gente, não é receber Exu. O desafio do médium dentro de uma casa de Umbanda não é abrir a linhagem de Exu. Essa é a primeira que entra. Essa é a primeira que se apresenta, essa é a primeira que faz, inclusive, com que a gente passe mal enquanto médium. Porque eles são os primeiros a fazer essa cobrança de que o trabalho mediúnico, o desenvolvimento mediúnico aconteça. Entende? Mas é importante que vocês entendam que não dá para ficar viciado só em Exu. Né? Com toda a referência e reverência que a gente tem por eles, é muito importante que vocês venham cultuando também as outras entidades. Então, aquela história de eu só vou em gira de Exu, se você faz isso, cuidado. E não, mais uma vez, não porque Exu é ruim, mas ele vai te cobrar. E a sua vida vai ficar muito pesada. E a hora que Exu tira, ele tira tudo. Isso não é uma ameaça. Foi você que resolveu jogar esse jogo. Você que resolveu jogar um jogo que é arriscado. Então, vem equalizando isso. Né? Venha trazendo um ponto de equilíbrio nisso. Você não pode só ir em gira de Exu, você tem que ir numa gira branca também. Você tem que vir achando o ponto de equilíbrio entre o céu e a terra, entre a Iê e Orum. Você precisa que isso aconteça, porque você está encarnado, mas você também é espírito. E você é matéria, mas você também é espírito e perispírito. Você é muito mais energia, aliás, do que matéria. Então não dá para viver só na matéria. Não dá para construir essa encarnação achando que você vai sustentar só no que é matéria, só no que é terra, porque não dá, não é possível. Então, cultue Exu na segunda-feira, né? Como a gente tem de praxe fazer, mas nos outros dias da semana, faça limpezas espirituais da sua casa. Acende sempre uma vela para o seu anjo da guarda, tenha sempre uma vela branca de 7 dias acesa para você, para sua família, para vir trazendo a energia desses espíritos mais brandos, mais sutis, para que te tragam uma percepção diferente da vida também, né? A intuição,
A intuição, ela vem quando a gente está conectada com outros padrões vibratórios. Ela pode vir de Exu, que está perto da gente, ele pode alertar a gente sobre riscos que a gente está correndo aqui na matéria, mas percepções mais sutis do universo, de destino, de evolução espiritual, né, de crescimento espiritual, ela vai vir através de espíritos mentores, de espíritos de vibrações mais sutis, né, de vibrações mais limpas que vão trazer essa sutileza para a vida de vocês também. Então, é importante que vocês venham achando esse ponto de equilíbrio, principalmente quanto médium. Então, o médium, ele fala assim, não, mas a gira de Exu é mais fácil. É mais fácil mesmo. Ah, depois da gira de Exu, eu saio feliz da vida, eu saio ótimo. Sai mesmo. Agora, vai para uma gira de Preto Velho. Você sai cansado, você sai carregado, porque é uma gira de cura. Por isso que eles se vinculam à falange que responde ao Omolu, porque os pretos velhos vêm trazendo a cura através das ervas. Então, eles vão se vincular a qual falange de orixá, que também traz a cura, que é de Omolu e Obaloê. Agora, quando você sai de uma gira de cura, quando você sai de uma gira de preto velho, você não sai feliz, alegre, sorridente e cheio de energia. Não, você tem um desgaste físico para que você consiga, inclusive, acessar aquela energia. Então, tem uma demanda maior, né, de fluidos espirituais e energéticos para que você consiga sustentar aquela gira de cura, aquela energia de cura, aquela sustentação de cura. Então, é claro que você vai sair mais cansado. Mas, gente, a gente não vive aqui na Terra só, vou fazer só o que é bom. Vou fazer só o que me dá prazer, vou fazer só o que é gostoso. Se você fizer isso, né, a vida também não flui. Às vezes a gente tem que fazer coisas ruins. Ruins assim, que a gente não gosta, né? Então, às vezes eu tenho que sentar ali na frente de uma planilha e ficar fazendo conta. É necessário, porque senão eu vou me endividar inteiro. Às vezes eu tenho que ir lá e lavar a louça, é necessário, porque senão vai ficar uma pilha de louça e eu não vou ter mais um copo para tomar uma água. Então, fazer coisas necessárias também é importante, tão importante quanto eu entender e fazer as coisas que eu gosto, que me dão prazer, que são mais sutis. Então, esse equilíbrio entre a gira de Exu e das outras entidades de vibração mais sutil, por mais que você saia cansado desses outros tipos de ritual, desses outros tipos de trabalho, são extremamente importantes para que equilibre a sua própria energia, para que equilibre a sua própria vibração, seu padrão de comportamento, o seu padrão vibracional, como que você tem se comportado diante da vida. E isso vai fazer toda a diferença quando você estiver vivendo fora do terreiro, quando você estiver lidando com as pessoas fora do terreiro, porque tem gente que é Exu e tem gente que é preto velho na vida. Tem gente que é baiano, tem gente que é marinheiro, tem gente que é boiadeiro, que tem as mesmas características, as mesmas formas de lidar energeticamente com você, e você vai ter que aprender a lidar com essas pessoas. Não dá para falar assim, eu só vou lidar com esse tipo de gente. Não, a vida traz de tudo. E a gente não sofre quando a gente aprender que a vida traz de tudo. A gente pode até separar, com esse tipo de pessoa eu vou manter mais distante. É esse tipo de pessoa que entra na minha intimidade, é que ele não entra. Eu vou colocando nessas distâncias, esse lugar onde um entra, o outro não entra, para que não me machuque. Mas eu entendo quem é quem. E todo mundo vai transitar na minha vida, e todo mundo vai passar pela minha vida. Uns eu deixo entrar, outros ficam ali, né, nas margens da minha vida, e outros ficam mais distantes. Mas é inevitável que entre todos os tipos de pessoa e que a gente conviva com todos os tipos de pessoas. E é isso que a gente veio fazer aqui. Esse é o grande aprendizado, como também o grande aprendizado é a gente equalizar. Não é só Exu, não é só Preto Velho, não é só Orixá, é tudo que faz a gente ser um médium de Umbanda, é tudo isso junto que faz a gente ser um bom ser humano. Então não dá para excluir o que eu não gosto. Tudo junto, essa composição toda, esse organismo funcionando da melhor forma possível e sendo utilizado da melhor forma possível é que vai fazer a gente ter uma vida mais leve, mais sutil e mais integrada com o nosso destino e com a nossa missão por aqui, tá bom? Então, que Exu possa fazer parte da vida de vocês sempre em grande equilíbrio e que abra o caminho de todo mundo. Gente, quer saber mais? Gosta do conteúdo que a gente fala aqui dentro do programa Zé e Eu?
entra lá no nosso canal do Instagram, que também é @o_zé_e_eu. Manda uma mensagem, fala que você quer receber seu Odô de nascimento. Tem gente mandando aqui nas mensagens do Instagram, não manda aqui, tá bom? Manda ali no direct, que daí eu respondo vocês, tá? Não tá seguindo aí no Instagram do Zé? @o_zé_e_eu, começa a seguir agora. Manda uma mensagem que eu vou mandar o seu Odô de nascimento em 24 horas. Obrigada pela companhia de vocês, obrigada pela audiência. Já tem podcast hoje com o Luiz Fernando Garcia, que é um cara incrível, tenho certeza que vocês vão amar. 21 horas ao vivo aqui pelo Instagram e pelo canal do YouTube, tá bom? Um beijo para vocês, que Iemanjá abençoe a todos vocês, abençoe a semana de vocês, abençoe o mês de julho inteiro, que seja um lindo mês de julho para todos e principalmente que o Zé esteja comigo, com você e com todos nós. Até a próxima segunda.